Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e o tema do vídeo de hoje é a máquina mais incrível inventada pelo homem. Se você gostar do conteúdo deste vídeo, considere fazer uma retribuição através de algo muito simples. Uma curtida, um comentário, a inscrição no canal ou compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito o canal e eu agradeceria muito. Vamos ao conteúdo. Para este vídeo, eu recomendo assistir antes dois vídeos. Um é aquele que eu falei sobre cortar cebolas, uma analogia. E o outro, aquele vídeo onde eu explico a diferença entre entender e compreender. No vídeo onde eu fiz a analogia com cortar cebolas, eu apresentei este slide. Os gregos foram os primeiros a perceber essa diferença entre matemática e fazer contas, mas isso será um assunto para um outro vídeo. Pois bem, então chegamos a esse vídeo. Os gregos antigos. Até o século VI a.C., todos os povos até então sabiam fazer contas, ou seja, sabiam fazer as 4 operações. Eles sabiam da existência do Teorema de Pitágoras, mas é lógico que eles não davam esse nome. Eles sabiam resolver equações do segundo grau e sabiam fazer muitas outras coisas. No entanto, ninguém conseguia responder por que aquelas contas estavam certas. E aqui eu destaquei o porquê, porque nós vamos fazer referência então ao vídeo sobre entender e compreender. Eu destaquei esse trecho da frase. No entanto, ninguém conseguia o quê? Conseguia compreender aquelas contas. Agora eu vou ler um trecho de um livro e no final da leitura eu vou dizer de onde é esse texto. Os gregos não hesitavam nada em absorver elementos de outras culturas. De outra forma, não teriam aprendido tão depressa como passar à frente de seus predecessores. Mas a tudo que tocavam, davam mais vida. Então, durante o 6º século a.C., apareceram 2 homens, Tales e Pitágoras, que tiveram na matemática o papel de Homero e Hesíodo na literatura. As próprias palavras filosofia e matemática supõem-se terem sido criadas pelo próprio Pitágoras para descrever suas atividades intelectuais. No Egito e na Mesopotâmia, os elementos de aritmética e geometria eram essencialmente exercícios de aplicação de processos numéricos a problemas específicos. Havia pouco de estrutura intelectual e talvez nada que se parecesse com uma discussão filosófica de princípios. A visão dos gregos parece ter sido tão completamente abstrata e filosófica que detalhes técnicos de computação não tinham importância nenhuma para eles. Tais técnicas eram relegadas a uma disciplina à parte chamada, olha que interessante, chamada logística. Eu sei que hoje logística tem um outro significado, mas era assim que os gregos chamavam essa parte de fazer contas. Isto é, os gregos fizeram uma distinção clara entre simples cálculo, de um lado, e o que hoje se chama teoria dos números, ou aritmética avançada, tanto faz, do outro lado. É por isso que Tales é frequentemente chamado o primeiro matemático, e Pitágoras é conhecido como o pai da matemática. E aqui está a fonte. Esse livro, muito bom, que eu recomendo, História da Matemática, de Carl B. Boyer. Vamos falar agora sobre máquinas de calcular. Fazer contas era uma atividade que os gregos não gostavam e eles deixavam para os escravos. Em algum momento da história, que eu não sei exatamente quando, essa atividade passou a ser feita por uma nova classe de profissionais liberais, os calculistas. Os calculistas vendiam tabelas matemáticas do tipo tabelas trigonométricas, tabelas logarítmicas, tabelas de raízes quadradas e cúbicas, etc. E você deve estar achando estranho. Como assim? Como é que ele vendia isso? Havia clientes para isso? Sim, essas tabelas eram muito utilizadas na astronomia, na navegação, na arquitetura, etc., em várias áreas. Porém, havia um problema sério. Frequentemente as tabelas apresentavam erros. Criar máquinas de calcular se tornou um sonho para os matemáticos.
Diversas máquinas de calcular foram inventadas. Todas funcionavam de forma mecânica. A máquina de calcular mecânica mais avançada foi a máquina diferencial criada por Charles Babbage. E quem foi Charles Babbage? Foi esse homem, um matemático inglês lá do século XIX. Ele é muito conhecido na matemática, na computação, mas é quase que desconhecido fora dessas duas áreas. É dele esta famosa frase: "Meu Deus, quem dera que esses cálculos tivessem sido feitos a vapor", ou seja, por uma máquina a vapor, que é o que eles tinham, era o padrão que eles tinham na época. Ele falou essa frase após encontrar vários erros nas tabelas da Real Sociedade de Astronomia Britânica. A partir da máquina diferencial, Charles Babbage concebeu a mais genial máquina já imaginada até então, a máquina programável. E agora nós vamos entrar na história dessa máquina programável. Mas o que é uma máquina programável? Vamos contextualizar, para você entender a importância dessa máquina. Charles Babbage viveu durante o século XIX. Nessa época, o mundo inteiro estava se industrializando. Muita gente queria inventar alguma máquina para resolver algum problema, vender essa máquina e ficar rico. E aqui eu destaco: alguma máquina e algum problema. Os inventores, os cientistas, eles ficavam observando a sociedade, procurando algum problema ou alguma atividade para criar alguma máquina que pudesse ajudar na criatividade ou ajudar a resolver um problema. E aí vende essa máquina e eles ficavam ricos. Uma máquina programável é diferente. O conjunto de problemas que ela consegue resolver não tem limites, pois ela resolve aquilo que ela é programada para resolver. Uma máquina que não tinha uma função definida não fazia sentido para a sociedade da época. Vamos dar exemplos. Uma máquina, por exemplo, um carro. A função dela é transportar. O avião, cuja função também é transporte. Liquidificador, qual é a função? Liquidificar. O ferro de passar, qual é a função? Passar roupas. Então toda máquina tinha alguma função. Mas essa máquina não tinha função nenhuma definida. A máquina que Charles Babbage queria construir, na verdade, é o que hoje nós chamamos de computador. O computador é a máquina mais incrível que a humanidade já inventou. Por isso o tema do vídeo. Essa ideia genial não foi compreendida pelas pessoas da época, com exceção de uma: Ada Lovelace. Aqui está essa moça bonita da imagem. Infelizmente, nós não temos uma foto dela, porque ela morreu muito jovem. Ela morreu com 36 anos. As fotografias ficaram populares após a morte dela. Por isso nós temos fotos do professor dela, Charles Babbage, mas não temos fotos dela. Ada foi assistente de Charles. Ela não só entendeu o que Charles estava tentando fazer, mas ela também criou algoritmos para essa nova máquina. Ou seja, Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computadores da história. Mas como assim? Ada Lovelace escreveu algoritmos para uma máquina que não existia? Isso é possível? Talvez essa dúvida possa passar pela sua cabeça, que não é da computação, mas na computação isso é conhecido. Sim, isso é claramente possível. Aliás, neste momento estamos presenciando isso novamente com o desenvolvimento do computador quântico. Quando o computador quântico foi concebido nos anos 80, as pessoas começaram a desenvolver algoritmos para uma máquina que não existia. Charles Babbage não chamava essa máquina de computador, esse nome veio depois. Na época, ele chamava essa máquina de máquina analítica. Infelizmente, Charles morreu falido tentando criar essa máquina e não conseguiu criar. Por quê? Porque a tecnologia da época não estava pronta para essa ideia genial. Somente no século XX, após os avanços da eletrônica, o primeiro computador completamente eletrônico surgiu com o inglês Alan Turing, chamado Colossus. É um computador eletrônico igual ao que nós temos hoje em dia. A partir de então, tudo mudou. Assim nascia a informática e o mundo entrava na era da informação. E agora, já indo para o final do vídeo, nós vamos falar um pouco sobre informática. O que é informática? Informática não é uma ciência em si, mas um conjunto de ciências que lidam com a informação.
Bom, se é um conjunto, então que ciências fazem parte desse conjunto? Que ciências fazem parte da informática? Essa lista pode variar de acordo com a sua fonte. Então, aqui foi da fonte que eu peguei. Ciência da computação, teoria da informação, segurança da informação, engenharia de software, sistema de informação, análise numérica e várias outras. Os objetivos principais da informática, então, tem tudo a ver com informação. São ações relacionadas com informação. Coletar informações, representar informações, armazenar informações, transmitir informações, processar informações e proteger informações. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça a tua contribuição, força e honra. E até o próximo vídeo. Tchau.